E a bola não para de rolar. Semana com muito futebol. Já rolou nesta segunda. Início da abertura da 11ª rodada da Série B. Teremos também Sul-Americana, Libertadores, nesta terça-feira, quarta e quinta-feira, de bola rolando no país do futebol. O Sampaio Corrêa fechou preparativos para o confronto diante do Londrina, com modificações, voltas e muito mais. O Maranhão Atlético Clube encerrou preparativos para o confronto diante do Atlético do Ceará e já seguiu viagem para a capital alencarina. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal. Não deixe de compartilhar e deixar seus comentários aqui para o Fala Galera. Torcida, véspera de mais um confronto do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E agora mais um jogo em casa. E o Sampaio Corrêa já vai para o seu 6º compromisso dentro de casa. O time do Sampaio, que tem aí o professor Márcio Fernandes, que no comando do Sampaio até aqui conseguiu 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Aproximadamente 30 dias no comando aí do Sampaio Corrêa Futebol Clube. O grande feito nesse momento foi a vitória fora de casa, que o Sampaio não vencia há 7 meses. Então, diante da Chapecoense, renasceu as esperanças do torcedor do Sampaio, que logo viu o time falhar de novo e perder o compromisso para o Vila Nova. Mas o futebol brasileiro é uma gangorra. Nós já acompanhamos há tanto tempo e o torcedor não pode se esquecer de que ainda tem muitos jogos pela frente. Vamos chegar apenas à 11ª rodada da competição, um total de 38 rodadas. Vejam o que tem ainda pela frente. É claro que o Sampaio precisa se fortalecer, precisa de contratações com a abertura da janela no mês de julho. É necessário, porque as peças que o Sampaio Corrêa tem, algumas, principalmente na peça ofensiva, não estão funcionando e o Sampaio carece de reforços ainda. O sistema de defesa, nas laterais, meio de campo e ataque. Portanto, em todos os setores, o Sampaio precisa fazer contratações. Algumas peças que o Sampaio Corrêa, eu diria a maioria total, são boas peças. Mas algumas peças, existe muita carência do time tricolor e a gente observa. E mais ainda do que isso, é uma competição, como já falamos, de 38 rodadas. Uma competição que o jogador vai se machucar, o jogador vai para o departamento médico, vai custar retornar. Isso já aconteceu agora com o Pará, já aconteceu com o Alisson, que ainda bem que para o Alisson ele disse que foi só uma pancada, está tudo bem, fazendo o tratamento e espera inclusive para o jogo. Mais uma boa notícia para o professor Márcio Fernandes, que é o Alisson disposto a entrar em campo, e o diagnóstico, o exame feito, diz que não é absolutamente nada. Então, apenas a pancada, não tem fratura, que havia uma suspeita. Também vamos cambitinho dele, né? Essa finurinha, né, Alisson? Brincadeirinha, meu amigo. Mas a gente espera que o Alisson é um bom jogador, que ele venha nessa configuração do Sampaio, porque se vier nessa configuração para a lateral esquerda e permanecer na lateral esquerda, embora o Pará já esteja também à disposição do professor, mas ele vem com ritmo de jogo, então que seja o Alisson na lateral esquerda. E aí você tem o Vitinho como mais uma opção de um falso atacante, com reforço no sistema de defesa, e é um jogador rápido, que pode e que vem se adaptando muito bem a essas funções, o famoso Coringa do Sampaio Corrêa. E aí, ele que já perdeu
tanto o Marcinho quanto o Neto Paraíba, ele teria aí no Vitinho esse apoio aí nesse sistema. Se ele preferia entrar no 4-4-2, se ele preferia entrar no 4-3-3 com variações, então é mais uma opção que tem aí o professor Márcio Fernandes. Dizer para você qual time que vai jogar é impossível. Diante de tantas alterações que são processadas diante dos jogos, com alguns atletas retornando e atletas também fora da equipe. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Pimentinha vai para o jogo. O Pimentinha já está à disposição, o jogo é em casa, está bem preparado, física, tecnicamente também. Ítalo, creio que ele vai colocar o Ítalo, e se o professor usar a sua inteligência, que ele tem, claro, é muito inteligente, eu creio que ele vai configurar esse time com Pimentinha, com Ítalo e Vitinho, ou ainda, por incrível que possa parecer, o Bill, né? Pode ser uma formação do Sampaio Corrêa. Lá atrás não tem mistério, ele mesmo já disse na entrevista que vai colocar, a zaga vai ser a mesma, se o Alisson tiver condição vai entrar o Alisson, Matheus Pivô pela direita, com Gustavo Henrique e Joécio, o Alisson, se tiver condição de jogo, e aí Maurício com Johnny Douglas, ou ainda o Luiz retornando à equipe, Luiz Otávio, e ali como ele vai colocar? Professor, não tem mistério. 2 volantes, libera Eloy para a criação, que é, no meu ponto de vista, o melhor jogador de criatividade no Sampaio Corrêa, de toque refinado, rápido, sem a necessidade deste jogador que volte na composição de marcação, mas que não seja ele para vir demais e depois não ter fôlego para voltar, porque você vai ter um meio de ligação de muita qualidade em liberando, e colocando o Vila, que esse sim é um jogador que faz a movimentação de ida e volta, e aí você teria 3 bons jogadores, marcadores, né, com o Vila, Johnny Douglas ou ainda o Luiz Otávio e o Maurício, né, e você teria essa marcação, liberaria um pouquinho o Eloy para fazer essa criação de jogadas no Sampaio. Eu colocaria esse time em campo. Não sei se é a sua opinião, mas a minha opinião seria exatamente utilizando o Eloy nesse momento, para ver inclusive a capacidade técnica do próprio jogador, para a gente ver se o Eloy continua em alto nível, jogando em alto nível, mas ele tem a deficiência, até pela idade de 34 anos, já da parte física, da marcação, de voltar, mas esse toque, o Eloy tem total capacidade técnica para executar dentro do Sampaio Corrêa. Então eu colocaria mais ou menos essa formação aí do Sampaio Corrêa, com o retorno do Ítalo, porque, meu amigo, ele foi contratado para marcar gol. Vinícius Alves não configurou legal, o Vinícius Cascais, o Patrick, embora esses 2 últimos que falei tenham tido não tenham tido tantas oportunidades como já teve o Vinícius Alves no Sampaio Corrêa. Então, configuraria o time bem diferente. O presidente já manifestou aí a insatisfação com algumas peças do Sampaio Corrêa. Me parece que algumas peças verdadeiramente vão deixar o Sampaio Corrêa na próxima abertura aí da janela, com contratações que virão por aí. Estamos apurando já esse momento, né, do Sampaio Corrêa, essa aproximação aí da abertura da janela. Então o Sampaio já fechou preparativos e vamos ver qual é a configuração do time do professor. Quero trazer meu amigo Afonso Diniz, que nos traz então as últimas informações da Bolívia querida. A bola é sua, Afonso. O Sampaio Corrêa começou ontem e já termina hoje a sua preparação para o jogo de amanhã diante do Londrina pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois da série de partidas fora de casa, ontem foi dia de reapresentação no CT do clube. Hoje, à tarde, o time encerra a preparação para o jogo de amanhã diante do Londrina, já com uma atividade bem leve. Não tem muito tempo para preparação, o Sampaio mesmo recupera os seus jogadores e fica muito na base da conversa do técnico Márcio Fernandes. A equipe, neste instante, ainda enumera as suas peças que terá neste desafio diante do time paranaense. O técnico Márcio Fernandes sabe, 3 suspensos, Gabriel Furtado, Neto Paraíba e Marcinho.
todos desfalques por ordem disciplinar, receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam a equipe do Londrina. O time tricolor ainda trata como dúvida a situação do Alisson. O jogador saiu de ambulância do jogo contra o Vila Nova, suspeita de fratura na altura da tíbia ali, região da canela com o joelho, mas chegou no hospital, tá tudo certo, apenas um trauma. Está tratando, mas o jogo é amanhã, muito dificilmente estará neste confronto. De qualquer forma, o Sampaio Corrêa ainda tenta. O time tricolor, entretanto, tem boas notícias vindas do departamento médico. O atacante Ítalo, que vinha se recuperando de uma lesão muscular, está disponível, assim como o lateral esquerdo Pará. O Pará passou por uma intervenção cirúrgica, fez uma artroscopia dentro do joelho e agora está recuperado e disponível. Esta decisão de escalação, tanto do Pará como do Ítalo, é do Márcio Fernandes, que pode inseri-lo, inclusive, no banco de reservas e ir soltando aos poucos estes jogadores. O Márcio Fernandes que passa aqui no microfone Mirante, projetando este duelo diante da equipe do Londrina. O treinador fala sobre este adversário, que inclusive já esteve em suas mãos, mas de lá para cá muita coisa mudou, hein, Márcio? Olha, mudou muito, né, do meu tempo para cá. Eu acho que do meu tempo só tem o João Paulo jogando, né, jogador de muita qualidade, jogador experiente, mas eu acho que o ponto forte do Londrina é com a chegada do PC, né. O PC é um cara fantástico, conhecedor de futebol, meu amigo particular, sei que ele sabe muito de futebol e isso é mais uma dificuldade que a gente vai enfrentar. Quem participou da atividade naturalmente de ontem foi o atacante Pimentinha, que foi preservado nos jogos fora de casa. O técnico Márcio Fernandes, inclusive, já confirmou o jogador na formação titular. Os ingressos para Sampaio e Londrina já estão à venda ao preço de R$ 25 a R$ 50. O confronto diante da equipe paranaense acontece amanhã, às 7 da noite, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Grande Afonso, muito obrigado então aí pela sua participação, valeu. Só mandando aqui os ingressos de volta aí para a galera na tela. Sampaio Londrina, setores 1, 5 e 6, ao preço de R$ 25 solidário. Cadeira coberta, R$ 50 o solidário. São os ingressos mais baratos para o Sampaio Corrêa. E aí tem a inteira, meia, e você já está aí vendo e você já está configurando tudo. Então, galera, Sampaio Corrêa e Londrina, para esse duelo desta terça-feira, desta quarta-feira, perdão, aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje a bola rolando, você já sabe, os 5 jogos que estarão então nessa configuração desta terça-feira. Ponte Preta, ABC, Chapecoense e Vila Nova, Tombense e Vitória, Atlético Goianiense, Ceará, Botafogo de São Paulo e Ituano. E amanhã, Sampaio Corrêa contra Londrina, às 17 horas, no Estádio Castelão. Mas é uma programação intensa desta sexta-feira. Mas antes, vamos falar do Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, que também fechou preparativos para o confronto diante do Atlético Cearense. Sim, é nesta quinta-feira o Maranhão, seguindo já com destino ao Ceará, encerrando os seus preparativos em solos maranhenses. Isso, porque ainda não fechou preparativos em relação ao jogo diante do Atlético. Mas estão encerradas as atividades aqui em São Luís. A preparação se encerra em solo maranhense, porque o Maranhão ainda vai fazer uma atividade, dessa vez no estado do Ceará, antes da partida contra o Caucaia nesta quinta. É uma maratona apertada de jogos. O Maranhão vai fazer 2 jogos em 4 dias. Um agora, na quinta-feira, e aí praticamente 2 dias depois, o Maranhão entra em campo no domingo, né? Contra a equipe do Ferroviário, que vai ser o grande teste, deve ser o grande teste do Maranhão dentro dessa fase de grupos, adversário que até aqui está invicto nessa competição. Vai ser interessante a gente observar como é que vai ser a formatação e também o gerenciamento do elenco por parte do técnico Zé Augusto, em virtude dessa maratona de jogos. Ele tem a opção de mesclar a equipe, ou seja, dar um descanso para alguns jogadores que, porventura, podem sentir algum tipo de cansaço, algum tipo de exaustão muscular, de repente podem ser poupados e entrarem durante a partida contra a equipe do Caucaia, ou ele pode ir com força máxima, apostando no time 100%, tanto na quinta quanto também no próximo domingo. Mas a tendência é que ele, já para o jogo desta
quinta-feira, já possa fazer uma espécie de rodagem no elenco. O Maranhão tem um elenco farto, então alguns jogadores ainda não ganharam tantas oportunidades com a camisa atleticana. Jogo fora de casa, o Maranhão vai tentar trazer um bom resultado, então pode ser que para esse jogo contra a equipe do Caucaia, o técnico Zé Augusto faça algumas alterações na formação inicial. É claro que não serão tantas mudanças assim, vão ser encaixes pontuais, justamente preservando os jogadores, visando preservar eles para a rodada também que acontece no próximo domingo. O Maranhão não tem problemas para esse jogo, não tem jogadores machucados, não tem jogadores suspensos, então o técnico vai com o que tem de melhor. A equipe atleticana faz um último trabalho hoje à tarde, lá no Parque Valério Monteiro. Hoje, atividades com portões abertos para a imprensa, então vai ser interessante a gente ver como é que o técnico Zé Augusto vai trabalhar a sua equipe antes dessa partida contra a equipe do Caucaia. O Maranhão, se vencer, pode assumir a vice-liderança desse grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro e, é claro, ficar um pouco mais perto do Ferroviário. A equipe atleticana viaja hoje à noite para a cidade de Caucaia, quando na quinta enfrenta o time da casa buscando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Portanto, preparação do Maranhão se finaliza hoje, nessa terça, em solo ludovicense, no Ceará. Tem programado uma atividade antes da partida e, é claro, na quinta-feira, às 4 horas, o time enfrenta a equipe do Caucaia buscando mais um triunfo, que seria o primeiro fora de casa nesta Série D. As notícias do Macão Machão da Ilha, com o Wallace Brito. Então, Wallace, eu acho que quantos jogos? Nós estamos aqui o quê? Na quinta rodada desse campeonato? Maranhão Atlético já poupando jogadores jovens do Maranhão Atlético Clube para a quinta rodada. Sinceramente, não faria isso se fosse o José Augusto. O time tem que ganhar conjunto. Essa moçada é uma moçada jovem. O mais experiente é o Leone, que não está nem no time titular nesse momento. Pode ser que retorne em algum momento, mas agora não. Eu não faria isso. O jogo é importante, o Maranhão está no G4, na terceira colocação, não pode desperdiçar oportunidades, dar mais rodagem para esse elenco, essa a minha opinião. Eu, sinceramente, não mudaria nesse momento o Maranhão para fazer rodagem, nesse momento, não. De forma alguma, eu totalmente contrário a esse tipo de pensamento, se esse pensamento da comissão técnica do Maranhão. Agora, eu acho que não, meu entendimento é que não. Mas vamos ver, o Maranhão Atlético torcendo sempre pelo trabalho do José Augusto, torcendo sempre que o Maranhão ganhe os seus jogos, o Maranhão precisa, o Cordino precisa, são os maranhenses nesse campeonato. Então vamos lá, só mais uma vez olhar aqui, esta é a sexta rodada, já vamos para a sexta rodada então, aqui da Série D. Aí nós temos aqui no grupo dos maranhenses, está aqui do lado direito, Fluminense e Tocantinópolis. Esse jogo é nesta quarta-feira. Cordino e Atlético Cearense, 19 horas, ao Maranhão contra o Caucaia, né? Eu falei diante do Atlético Cearense, é Caucaia. O Atlético Cearense é com o Cordino, jogando em casa, o Cordino precisando de recuperação na competição. O Ferroviário contra o Parnaíba, 20 horas na quarta-feira, e o jogo da quinta, que é o jogo do Maranhão, que seguindo esta noite com destino aí ao Ceará, como falou o Wallace Brito. Diante do Caucaia, o jogo no Raimundão, às 15 horas. Portanto, é isso, minha galera. O Maranhão Atlético, Sampaio Corrêa, meio de semana com muito futebol. E ainda teremos, inclusive, neste meio de semana, Libertadores, né? Tem Libertadores também. Só dar uma passadinha rápida, porque tem brasileiro, né, em campo. Vamos ver, Libertadores aqui rapidão. Terça-feira, 19 horas, Clube Atlético Paranaense e o Libertar. Alianza Lima contra o Clube Atlético Mineiro. Está a classificação aí nesse grupo. Paranaense tem 7, Atlético Mineiro tem 6, são os dois primeiros aqui, os brasileiros então. Lá no grupo C, como é que está também? Tem jogo hoje, desta terça-feira, olha, o Bolívar jogando também, desse grupo do Palmeiras aqui, tem o Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil. Esse jogo vai ser na quarta-feira amanhã, estaremos acompanhando aqui também. Essa classificação está assim: Bolívar primeiro com 9, Palmeiras em segundo com 9 pontos, Cerro Porteño, né? Que é exatamente o Cerro Porteño, adversário do Bolívar de hoje. Então essa aí é a classificação aí para você acompanhar. E na Sul-Americana, como é que está nesta terça-feira? LDU e Botafogo, olha o Fogão, líder do Campeonato Brasileiro contra a LDU, esse jogo
em Casablanca. Olha a hora, meu amigo, 23 horas de hoje, só para Assunção Maria assistir, né, Assunção? 23 horas, hora de Brasília. E como é que está essa classificação aqui? Botafogo é líder, com 8 pontos, a LDU é segundo, com 8 pontos. E outros jogos também aí dos brasileiros, pela Sul-Americana, dá uma olhadinha aqui na Sul-Americana. Quem é que mais brasileiro que vai jogar hoje, galera? Brasileiro na Sul-Americana, nesta quarta-feira tem o Bragantino contra o Estanciano, tem o que? Na quinta-feira é São Paulo contra o Tolima, Santos jogando daqui a pouquinho, Santos jogando contra quem? Contra o New Old Boys, Santos às 21h30, também é outro jogo desta terça-feira pela Libertadores, que compreende os brasileiros, e o América jogando contra o Milionários, às 21 horas também nesta terça-feira. São os brasileiros entrando em campo, né, pela Sul-Americana. E claro que a gente vai acompanhando também para você. Deixamos lá, né, frisadinho, mas é assim mesmo. Torcida, então é isso. Falamos de Sul-Americana, de Libertadores, trouxemos Sampaio Correia, Maranhão Atlético Clube. Estamos de olho aí na Bolívia Querida. Amanhã vamos trazer uma estatística completa do Sampaio Correia, do Londrina, raio-x, prováveis escalações. Diga aí para nós qual o seu provável time, qual o time que você escalaria para enfrentar o Londrina amanhã às 7 da noite no Estádio Castelão. Você acompanha aqui no canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe e faça os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais.